Esse é o vídeo feito com a segunda avaliação da disciplina Indústria Editorial do Livro, ministrada pelo professor Joaci Pereira Furtado, referente ao período de 2018.1. Você poderia se apresentar, falar seu nome, idade? Meu nome é Ana Clara Guedes, eu tenho 18 anos. E onde você nasceu? O que você faz de vida? Eu nasci em Vitória, no Espírito Santo, mas eu morava em Guarapari. E atualmente eu moro no estado do Rio há um tempo. E eu faço da vida. Bom, eu estou estudando, eu sou estudante de Geografia, eu estou no primeiro período. Qual é o primeiro livro que você lembra de ter lido? O primeiro livro que eu lembro de ter lido, eu tinha 9 anos, foi Querido Diário Otário. Eu lembro que eu gostei muito da ideia dele e algumas pessoas estavam lendo na época. E eu não conhecia muito bem o espaço dos livros, assim, a literatura em si. Então, como toda criança, eu procurava por imagens, procurava por ilustrações nos livros. E Querido Diário Otário foi a primeira ponte, assim, que eu encontrei. Ele tinha ilustrações, mas tinha bastante texto escrito e ele se adequava à minha realidade, uma coisa que eu acho muito importante nos livros. Que te aproxima, e no caso me aproximou muito. Então, foi assim, o ponto de partida para eu passar a querer coisas além das ilustrações só. E quando você era criança, você tinha um lugar específico onde você gostava de ler ou tinha costume? Eu gostava muito de ler em casa, muito, porque era o meu ambiente, o meu tempo, sabe? Aí eu gostava muito de ler na minha cama, ou no sofá também, só que quando tava mais silêncio na sala, mas eu gostava mais. Depois, com o tempo, é que eu fui passando a carregar o livro para todos os lugares que eu ia. E quando você era mais nova, quando era criança, você visitava bibliotecas, tinha o costume de frequentar a biblioteca da escola? Tinha. O primeiro livro que eu peguei, que foi esse, e os seguintes foram na Biblioteca Municipal de Rio das Ostras, que era a cidade que eu morava na época. E com 9, 10 anos foi assim a minha única fonte realmente de literatura. Eu fui à Biblioteca Municipal, muito boa inclusive. Eu acho que é por isso muito importante as cidades terem biblioteca, porque foi dali que partiu o meu ponto, assim. Eu cheguei lá, me encantei, vi muitos títulos, muitas opções, e criança gosta disso, gosta de cor, gosta de opção, de poder escolher. E eu me lembro de ter me deparado assim, com vários títulos, e a busca por um livro que eu me identificasse foi muito importante para mim. E aí quando eu achei, eu tive vontade de voltar lá, de pegar outro, e aí esse início foi assim muito na biblioteca para mim. E alguém lia pra você quando era criança? Não, na verdade a minha mãe, ela contava muita história pra mim, mas era assim, tudo história que ela inventava. No início, realmente quem lia os livros era eu mesma, assim, era o meu momento. E quando você tinha os livros quando era mais nova, você ganhava, você comprava, você pegava emprestado? Então, eu pegava no início na biblioteca, pegava emprestado, ou pegava com alguma amiga também, às vezes era tipo uma saga, continuação, e às vezes a biblioteca não tem todos, então eu pegava com um amigo, não eram muitos que liam, mas eu tentava, e eu passei a comprar livro assim, mais promoção quando tinha, e foi um pouquinho mais pra frente, principalmente na internet. Então, onde você comprava os livros normalmente era na internet, normalmente né? era. Entendi. Você saberia dizer pra gente por que, quando você era mais nova, você gostava tanto de ler? E tinha outras crianças que eram leitoras como você? Tinham outras crianças, não eram todas e não eram muitas. Eu me lembro que eu inclusive influenciava as pessoas, exatamente por isso. Por que eu lia? Eu comecei a me deparar com realidades que ao mesmo tempo que eram parecidas com a minha, me levavam para um âmbito que eu não conhecia. Por exemplo, eram a realidade de uma criança, de um adolescente, porém tinha uma fantasia no meio. Então era algo que se assimilava à minha forma de ser, mas que me levava para realidades que eu não conhecia, para outra realidade, e isso me encantava muito. Era tipo um momento de fuga para mim de todas as coisas que eu conhecia. Eu passei a realmente perceber que eu podia viajar para vários lugares e conhecer de tudo um pouco a partir da leitura. E aí por isso eu também passei a tentar propagar isso para
pros meus amigos, para todo mundo que eu conhecia, e eu falava o quanto era legal, e foi assim que acho que pessoas próximas a mim também passaram a ler. Eu consegui, sei lá, mostrar um pouquinho desse mundo para algumas amigas, amigos. E apesar de não ter uma pessoa que lesse pra você, seus familiares te incentivavam? Tinha alguém especial que te dava força? Incentivava muito. Eu sempre fui muito incentivada por todos os meus familiares. Era sempre assim, um orgulhozinho assim na família, principalmente com os meus avós. Minha mãe falava com eles sempre ficavam muito orgulhosos. E aí, como eu falei, teve um momento que eu passei a levar livro para todos os lugares. Então eu ia visitar meus avós, eu levava um livro, aí eles ficavam muito orgulhosos. Eu acho que o orgulho que a família demonstra é sempre um incentivo. Então eu levava como incentivo e tanto. E a minha mãe também, por mais que ela não lesse pra mim, ela e o meu pai, eles incentivavam muito do tipo, não filha, a gente tira, por mais apertado que a gente esteja, por exemplo, eu adorava a Bienal do Livro, a minha primeira foi com 11 anos, por mais apertado que a gente estivesse, a minha mãe tirava um dinheirinho e me dava, e falava assim, não filha, gasta com consciência, mas pode gastar com livro, vai lá, escolhe bem. E aí eu passei a gostar de acumular também, e aí eu passei a ter o sonho da minha estante, o sonho da minha biblioteca, e desde os meus 10, 11 anos eu passei a juntar. E aproveitando esse fio da sua coleção de livros, na sua casa tinha ou tem algum lugar específico onde ficam os livros, ou tem livro por toda a casa? Antes de eu passar a juntar, não tinha. Assim, tinha, como é que eu posso dizer, um espacinho onde minha mãe deixava os livros dela, mas ela nunca teve muita essa ideia de acumular os livros. Então, ela dava muito livro, emprestava muito livro e nunca voltava, que pessoa que gosta de livro, gosta de ler, sabe que emprestar livro é um martírio. A gente empresta, a gente pede para devolver, a gente pede para devolver intacto, mas as pessoas não devolvem do jeito que a gente deu, ou amassa uma orelha do livro, ou faz uma marcação, ou devolve. Nossa, eu tive um episódio que eu emprestei um livro para uma amiga e o cachorro dela comeu a beirada do livro todinha. E foi um dos livros que eu comprei na minha primeira Bienal. E foi o livro mais caro. Eu me lembro que aqueles R$40 naquele livro foram muito suados, muito, porque eu só tinha R$70. 40 era mais da metade. Foi só no livro. E aí quando eu emprestei pra ela e voltou todo comido, e ela nem pediu desculpa, ela só entregou assim. E eu falei, que isso, sabe? Aí eu me lembro que foi muito dolorido. Mas voltando à parte da estante, a minha mãe não tinha. Ela tinha um espacinho onde ela botava a coleção que ela tinha de os clássicos da literatura brasileira. E eu não ligava muito para aquilo, eu nunca percebia, porque não tinha assim um espaço da casa com isso. Quando eu passei a juntar, passou a ter um espaço, sempre teve assim, ou uma estantezinha no meu quarto, ou um conjunto de prateleiras, como agora e um nicho vertical, então assim, eu já tô ficando sem espaço, e virou assim, parte da arrumação da casa já. E apesar de você ser muito novinha, você sentiu que houve uma diferença de conteúdo de leitura, de tipo de livro, de gênero, do início da sua adolescência até hoje? Houve. Eu acho que uma das coisas que algumas escolas trabalham errado, por exemplo, é querer incutir nos alunos um determinado tipo de literatura a qual não é da realidade deles, não é do convívio, não é da identificação deles. E eu agradeço por não ter tido esse tipo de formação, onde eu pude ler livros mais joviais, que também fazem o oposto de repudiar, por exemplo, os clássicos. Quando você lê um clássico na escola, normalmente é extremamente maçante, porque você não vive aquilo, você não tem uma identificação nem com a forma que é escrito aquele livro, nem com a gramática e tudo. Mas exatamente por esse motivo que eu percebi toda uma linha de tempo mesmo e uma gradação das minhas escolhas literárias. No início era só coisas que pareciam com o meu jeito, com a minha forma de pensar, e eu procurava algo similar a mim. Depois eu comecei a procurar fantasia, coisas que me levavam para outros universos, outros locais, que me faziam escapar da realidade. Logo depois eu passei a procurar romance. Acho que quando a gente
vai mais na adolescência, a gente começa uma outra fase e eu comecei a procurar muito romance, li muito romance. E aí depois eu passei a ler mais policial, passei a ler mais clássicos também. Clássicos eu passei a ler depois de um tempo. Graças a Deus, porque foi um processo natural, porque senão eu ia tomar repúdio. E é assim, hoje em dia eu leio muitos textos assim, acadêmicos, livros por conta da faculdade. Então eu acho que, assim como o crescimento, a leitura ela passa por um processo natural de envelhecimento junto com a gente. A maturidade dá isso. Se eu não tivesse a minha maturidade de agora e tentasse ler um clássico, eu com certeza ia repudiar. Então eu acho muito importante. Agora eu me sinto maduro o suficiente para largar um pouco os infantos juvenis e me adentrar nos clássicos da literatura brasileira, nos da literatura britânica, e me sinto bem com isso. Então, hoje em dia, que tipo de livro você costuma ler? Você tem o costume de procurar quando você compra ou quando você pega emprestado, que seja? Eu tinha pavor de livro de autoajuda. Pavor. Mas agora eu vejo livro de autoajuda com outros olhos. Por quê? Exatamente porque a gente começa a entender a complexidade humana e a parte da complexidade adentra exatamente isso. De a gente achar que as coisas não estão ao nosso alcance e a gente precisa de uma ajuda externa, precisa de entender melhor como a gente está se sentindo, como a gente pensa. E os livros me ajudaram também nisso. Mas não chega a ser o meu, assim, o meu tipo favorito. Eu continuo gostando muito de romance, continuo gostando muito de fantasia, de tudo um pouco. E quantos livros por mês você tem lido? Olha, eu sempre costumei ler 2, 3, às vezes até 4 livros por mês, quando eu tinha mais tempo. Mas agora, como o tempo reduziu, porque eu entrei na faculdade, reduziu o tempo, eu passo a ler agora no máximo 2 livros por mês, assim. E onde? Você tem um horário específico pra ler? Ou um lugar específico? Eu acho que é exatamente porque eu tô com menos tempo que a hora que dá, assim. A hora que dá. Eu só procuro um lugar que não esteja tão barulhento pra ler. E eu sempre ponho um fone de ouvido e eu adoro ouvir música clássica enquanto eu leio. Exatamente porque me tira um pouco do ambiente externo. Eu posso adentrar na história completamente e me sinto mais próximo daquela realidade. Mas espaço, o que eu mais gosto é de ir para um ambiente mais natural possível para ler. Porém, em casa também, quando não dá para sair, eu leio normalmente na minha cama ou no espaço mais aconchegante possível. Das leituras que você fez no último ano, teve alguma que te marcou? Algumas? Teve uma leitura que me marcou bastante, inclusive é um livro que eu super indico, que é um livro do Pedro Chagas Freitas, se não me engano, que se chama Prometo Falhar. Ele fala sobre cobrança, o quanto a gente se cobra, o quanto a relação humana exige da gente e o quanto a gente não está apto a lidar com ela. Ele me marcou muito porque foi um livro que eu não consegui ler rápido, foi um livro que eu não consegui pegar e devorar páginas num dia, porque ele é dividido em crônicas e cada crônica que eu lia era assim, um soco que eu levava, um soco no meu emocional, porque ele lida com várias relações. Ele fala da dor de um filho que perdeu um pai, ele fala da complexidade do amor que ele sente por uma mulher, ele fala da forma como o amor a gente acha que pode acabar, mas não acaba. E ele trata isso tudo de uma forma muito bonita, uma forma poética. Ele faz poesia em forma de narrativa. E é lindíssimo esse livro e eu acho que a humanidade ganhou bastante com ele. E você prefere ler em formato físico ou digital? Eu prefiro 1000 vezes ler em formato físico. Eu odeio formato digital, eu acho que pesa a nossa vista, é difícil, é cansativo.
e não tem o prazer que o leitor gosta de pegar o livro, abrir, todo aquele ritual. A gente pega, abre o livro, cheira, sente aquele cheirinho de livro, ou livro antigo, livro usado, que tem um cheirinho peculiar, ou livro novo, que a gente também conhece o cheiro. E aí todo o ritual de abrir, cheirar, ler a sinopse, ler as abas, ver a formatação do livro, a forma como são feitas os inícios dos capítulos, eu gosto muito disso, muito mesmo, então prefiro 1000 vezes o físico. E por que você lê com frequência? O que te leva ao ato de ler? Nossa, com certeza diversão, assim, é meu momento de lazer. Ler pra mim é tão bom quanto assistir uma série, quanto ver um filme, quanto sair com amigos, assim. São as coisas que mais me relaxam do dia a dia e me fazem muito, muito bem. E ler é uma das coisas que mais me traz, assim, benfeitoria mesmo, pro meu emocional, pro meu psicológico. Deixou de ser só um ponto de fuga para ser um ponto essencial de lazer mesmo. E você se vê como uma leitora? Me vejo, com certeza. Às vezes eu me cobro bastante e penso comigo mesma, poxa, você não está sendo leitora, você não está sendo aquilo que você sempre achou que era, sendo aquilo que você sempre julgou ser, de leitora ávida e tudo. Mas é porque a gente não pode se cobrar tanto, realmente. Eu sempre me cobro demais, mas o tempo às vezes é muito curto, tudo passa muito rápido, a gente não tem tempo. Mas eu acho interessante falar isso. Você não é mais leitor ou menos leitor porque lê mais ou porque lê menos. Você é leitor a partir do momento que você acha que ler é bom, que ler te agrega, traz, sabe, feitos para você próprio e para a humanidade de uma forma geral. Acho que ser leitor é ver o quanto o livro pode agregar na sua vida e na dos outros. Então eu me considero leitora. Você comentou que quando você era mais nova, você sempre falava para seus amiguinhos, para suas amigas, sobre a leitura. Sim. Hoje em dia você ainda faz isso? Você tenta influenciar positivamente as pessoas ao seu redor com a literatura, com a leitura de fato? Tento bastante, porque inclusive influenciei. Eu vi uma autora queridíssima, assim, que eu descobri também numa das bienais que eu fui, Bienais do Livro. E é uma autora brasileira, eu tenho fascínio por autores brasileiros que estão surgindo, assim, da atualidade. Eu acho que a gente enaltece muito a literatura estrangeira, sendo que a gente tem talentos tão bons quanto ou melhores que são lançados fora do país. Eu acho que é toda uma cultura de valorizar o que é de fora e diminuir o que está sendo feito aqui dentro. Então eu passei a querer buscar de fato literaturas de dentro aqui que valessem a pena. E encontrei muitos autores que valiam muito a pena. Marina Carvalho, Carina Ricci, Federico De Vito, Guti Mendonça, muita gente, Lilia Úzeda, muita gente. E eu passei a gostar muito, e essa Carina Ricci, eu acompanhei todo o crescimento dela, porque lá para 2011 a 2013, ela tinha lançado o primeiro livro dela e ninguém conhecia, assim, era um lançamento mesmo, o início da carreira dela. E eu fiquei tão apaixonada pela literatura que ela faz que eu passei a falar com todo mundo, gente, lê esse livro, que era Perdida, foi o primeiro livro que eu li dela, que depois virou uma saga de livros, se não me engano tá no 5º ou no 6º livro já. E eu falei, gente, lê o livro, é muito bom, lê, eu falava com todo mundo que eu conhecia, e essas pessoas de fato passaram a ler o livro, se apaixonaram. E hoje em dia eu a vejo como, na última Bienal que teve, no dia que ela tava, ela foi a autora mais cotada, assim, tava uma fila enorme, e isso me causou, assim, um profundo gosto, assim. Eu me senti orgulhosa dela e muito grata de ter sido leitora logo no início. Acho muito valioso. E hoje em dia você ainda frequenta a biblioteca, seja para ler, para estudar ou para dormir? Porque eu sei que tem gente que faz isso. Eu frequento, eu gosto bastante. Eu acho um ambiente de paz, eu acho um ambiente silencioso. Entendo quem vai para dormir, porque realmente dá uma paz, relaxa a gente, relaxa o corpo, relaxa a mente. Mas eu frequento mais hoje em dia
para fazer pesquisa, para encontrar determinados livros, sem aquela... Hoje em dia eu tenho aquela obrigatoriedade de procurar um livro certo, que antes eu podia ir ficar olhando vários, escolhendo por horas. Hoje em dia eu já vou querendo ver um certo, mas continua tendo todo o ar mágico assim de biblioteca pra mim. Eu vou pra estudar, eu vou pra ler, eu vou pra procurar livro. Eu acho um ambiente maravilhoso. E pra gente finalizar, você gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que acham que ler, procurar a literatura não vale a pena ou não é perda de tempo ou coisa do gênero? Eu gostaria de dizer muito que não é perda de tempo, gente, é vital. Eu acho que ler agrega muito e agrega em vários âmbitos. Ler te mostra uma realidade da qual você não pertence, te mostra um ponto de vista do qual você nunca pensou que passaria a olhar por ele. Mas eu acho que o mais importante, pelo menos na minha vida, foi o quanto de vocabulário que ler me agregou. Cada livro que eu lia, não importa se era um livro infantil, se era um livro de ficção, se era um livro acadêmico, se era um livro clássico, ler agrega vocabulário. Palavras que você não estava acostumado a usar no seu dia a dia, palavras que você conhecia, palavras que você passou a conhecer. Vocabulário é importantíssimo na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida de estudante. Enquanto estudante que faz concurso, que presta prova, faz toda a diferença. Eu já ouvi muitos elogios por conta de falar bem, enfim, e as pessoas ficam achando que é uma coisa muito grandiosa e não é. Basta ter vocabulário e eu fiz isso, eu absorvi isso quase que por osmose lendo. Eu não percebia que eu estava adquirindo, mas eu fui adquirindo por conta de ler e isso mudou a minha vida. Então, se eu posso desejar alguma coisa para todo mundo é que vocês tenham tempo e vontade de ler e, como conselho, busquem isso, porque é mágico. Muito obrigada!